E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando esse canal para falar um pouco sobre um assunto que eu gosto muito. E eu basicamente estou estudando bastante, lendo bastante coisa sobre a Idade Média. Eu decidi fazer esse canal simplesmente para deixar registrado aqui todos os meus conhecimentos, todos os sites, artigos que eu leio. E isso também é até um exercício para mim mesmo de aprendizado. E é óbvio que caso outras pessoas tenham esse mesmo gosto que eu fico extremamente grato se esses vídeos vão poder ajudar, se vão ajudar de alguma forma em agregar mais conhecimento para vocês em relação a esse assunto. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem prestigiar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. E vamos pro vídeo. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e ao fim pela tomada da Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Características da Idade Média. O período medieval foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V ao século XVI. Nesse período destacam-se os reinos germânicos. Os germânicos eram povos árias estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros por serem estrangeiros e não falarem o latim. Os germanos formaram vários reinos germânicos dentro do território romano. O reino dos cristãos, dos francos, o reino dos francos constituíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental. A Igreja e o Sacro Império. A Igreja medieval teve importante papel na sociedade. Foi nessa época que começou a organizar-se com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da religião cristã e promover a conversão dos pagãos. O sistema feudal. O feudalismo começou a se formar no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. O Império Bizantino. Estabelecido em Constantinopla, o Império Bizantino sobreviveu a invasões bárbaras e perdurou por todo o período medieval. Os árabes e o islamismo. No Oriente Médio, na Península Arábica, nasceu em 630 o Islão, como resultado das guerras santas empreendidas por Maomé. E aos poucos, os islamismos se expandiu por um extenso território, conquistando terras da Ásia, África e Europa. Todas essas situações que eu acabei de falar são relacionadas à Alta Idade Média. E agora chegamos à parte aqui da Baixa Idade Média e vamos entender um pouco sobre o que foi essa época do nosso mundo. A Baixa Idade Média é o período que vai do século X ao século XV. Destacam-se nessa época a crise do feudalismo, as cruzadas e a expansão da sociedade cristã, o ressurgimento urbano na Europa, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias, a cultura medieval. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzido à cidade de Constantinopla. A queda em 1453 foi um fato histórico que marcou o fim então da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano sob o comando do Sultão Maomé II marcou o fim do Império Romano no Ocidente.
Esse vídeo basicamente funciona um pouco mais como um pequeno resumo do que foi essa época do nosso mundo, a Idade Média, começando da Alta Idade Média e terminando na Baixa. Basicamente temos aí um pequeno resumo sobre vários acontecimentos, sobre características da Idade Média e, obviamente, eu pretendo trazer todos os assuntos mais profundamente, né? Falar sobre os reinos germânicos, reino cristão, a igreja, o Sacro Império, o sistema feudal que existia na Idade Média, o Império Bizantino, os árabes, os islamistas, tudo isso aqui eu pretendo sim trazer em vídeos aqui para que as coisas fiquem tudo aqui no canal, né? Tudo fique bem organizadinho e tenha um conteúdo bem interessante e instigante para a galera que acabar conhecendo o meu canal. Então é isso. Espero que quem assistiu o vídeo até aqui tenha curtido. Obviamente, eu peço paciência para as pessoas caso o vídeo não esteja numa qualidade tão boa, porque é meu início. Estou tentando fazer aqui da melhor forma, né? Obviamente, com o tempo, eu vou achando a melhor fórmula de fazer os vídeos. Mas no mais, o que eu peço para vocês é sempre deixar o seu like, os comentários aqui, o que você achou, se eu falei alguma coisa errada, corrigir nos comentários, porque é sempre bom, obviamente de forma respeitosa, para que as pessoas tenham a melhor fonte de informação possível. Valeu? Então, até a próxima.